ensinar a vocês uma técnica bem fácil. Gostou do vídeo? Aperte o gostei. Olá, tudo bem? O projeto de hoje é de uma caixa muito gostosa de fazer. É uma caixa que nós vamos usar basicamente papel de scrap e papel branco e carimbo. Nós vamos precisar, então, eu fiz o projeto numa caixa redonda, vocês podem adaptar para a caixa que vocês tiverem aí. Então nós vamos começar dando fundo na peça. Então nós vamos passar 2 a 3 demãos intercalando lixa da tinta cor mineral, pérola, um off-white, um clarinho que você tem aí. E aí, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos medir o centro da caixa, tá? Para ficar depois mais fácil da gente cortar o papel. E vamos trabalhar com o papel branco, gramatura 180. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui o centro da caixa, para quê? A gente poder saber exatamente onde vai ficar o desenho, tá? Então eu vou colocar aqui onde eu marquei o centro, vou desenhar para eu poder trabalhar com o carimbo. Eu vou pegar, vamos começar aqui com esse carimbo. Um carimbo lindo de pássaro. Eu utilizei a carimbeira Stazon, que é uma carimbeira de secagem rápida. Ela não sai com a água, então a gente pode pintar tranquilamente depois. E para pintura de carimbo, principalmente no papel, eu recomendo a carimbeira de secagem rápida, tá? No caso, eu tô usando a Stazon, que para mim é a melhor que tem, que eu posso usar ela em madeira, papel, plástico, ela aceita verniz. Então é uma carimbeira coringa a gente ter. Então, como ele é um carimbo grande, nós vamos virar e carregá-lo, porque a gente tem a noção de que ficou bem carregado. Para quem tem dúvidas sobre carimbar, pode assistir o nosso vídeo básico de como carimbar, eu tô deixando o link aí para vocês. Então, né, aquela dica de primeira carimbada no papel, num outro papel, pra gente ver como ficou. Tá? Ficou legal, é isso que eu quero. Agora a gente vai pro nosso papel principal. Então eu marquei aqui mais ou menos o lugar da onde eu vou recortar o passarinho aqui. Vou carregar bem, lembrando que cada carimbada, uma carregada. Se você não tiver a carimbeira, você pode utilizar uma tinta preta de boa qualidade. Ó, então eu venho aqui, onde eu marquei, utilizando a palma da mão para reforçar a carimbada, todas aquelas dicas, né? Que vocês já estão cansados de saber. Dei uma olhada aqui, perfeito. Ó, só para esclarecer, a Stazon, como ela é uma carimbeira de secagem rápida, ela não sai do polímero, tá? O que eu faço? Na hora, eu acabei de fazer, eu passo uma aguinha, só para tirar o excesso. Ela não vai sair, ela vai ficar manchada. Não tem problema, isso não estraga o polímero, tá? Depois é só passar um talquinho, pronto. O carimbo tá novo, pode ficar tranquila. Agora, nós vamos pegar a tinta no tom salmão, pode ser um rosa chá. Eu quero, na verdade, uma cor, um rosa meio alaranjado. Tá? Então eu vou pegar uma bonequinha de espuma, tá? Que é uma espuma que a gente pôs um elástico para ela ficar arredondada. Vou carregar com a tinta salmão, vou descarregar um pouquinho em movimentos circulares para que ela preencha toda
a espuminha. E venho aqui em movimentos circulares, pintando toda a tampa da caixa. Isso aqui é bom que a gente faça rápido para não manchar. O efeito que eu quero é bem manchado, tá? Então não se preocupe se ela manchar, se tiver marca, porque é esse o efeito que a gente quer, que a gente pretende fazer. Vamos fazer a tampa inteira. Enquanto a nossa tinta seca, eu venho aqui com um pouquinho da tinta salmão, a mesma tinta, dou uma diluída nela. E venho com um pincel redondo, um pincel de ponta redondo. E eu vou pintar agora todo o papel, tomando o cuidado de não entrar no desenho. Então eu venho em movimentos circulares, com a tinta um pouco aguada, pintando tudo, tomando cuidado para não borrar. Agora, terminei aqui, vou pegar um tom de verde, branco, um rosa queimado, amarelo e um marrom mais escuro. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com a tinta bem diluída. Então eu vou pegar uma gotinha desse marrom, vou deixar um aguadinho, uma transparência. E a gente vem aqui pintando. Vou começar aqui pelo tronco. Pronto, um aguadinho. E assim sucessivamente, tá? Nós vamos pintar as flores de verde, o coração do rosa e pintar o passarinho de rosa e fazer uma luz. Se a pintura borrar, é só usar um cotonete. Agora eu vou pintar as folhinhas do mesmo jeito. E agora aqui eu vou dar uma dica nas folhinhas, olha. Pra gente não precisar fazer luz e sombra, o que a gente faz? A gente preenche de tinta, molha o pincel, seca num paninho e vem aqui no meio tirando. Vou fazer outra, olha. Carrega com a tinta, seca e vem tirando. Carrega com a tinta, seca o pincel e vem tirando. Ele dá um efeito de luz e sombra, ó, seca e vem tirando. Então, numa pincelada só, a gente dá o efeito de luz e sombra. Repetindo, com a tinta aguada, carrega, limpa o pincel e descarrega. Vou fazer isso em todo. Agora eu venho com rosa, aguadinho, e faço a mesma coisa aqui no coração.
vou pegar um pouco do salmão e vou dar um retoquezinho nas laterais. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado de 1/4 e a tinta marrom pura. Vou carregar a pontinha do pincel, tirar o excesso em movimento de vai e vem e vou fazer uma sombra. Eu vou fazer uma sombra aqui no tronco e depois fazer uma sombra por volta, em volta de todo o desenho. Agora eu venho com um pincel de luz seca, com uma pontinha, carrego com a tinta branca, descarrego num paninho seco e a gente vai fazer uma luz por todo o desenho. Pronto. Como eu já marquei aqui o meio, agora a gente vai rasgar o papel. Rasguei. Vou pegar aquela esponjinha que está com o salmão e vou vir de fora para dentro, em movimentos circulares, fazendo uma sombra. Essa é a primeira sombra. Agora, nós vamos trabalhar, nós vamos envelhecer, fazer a sombra no papel. Para isso, não há nada melhor, eu não conheço, do que essas carimbeiras para fazer essa sombra, esse efeito envelhecido. Então, eu vou usar essa daqui, a primeira sombra eu vou fazer com a Distress cor Vintage Photo. Vou carregar uma esponjinha. Vou vir também de fora para dentro, fazendo uma sombra e um efeito. Agora eu vou pegar o outro papel, que eu já marquei aqui o meu meinho. Isso aqui é só para eu ter uma referência. Eu marquei aqui, esse aqui é meu ponto de referência. Vou pegar esse
carimbo de texto lindo, que é da nossa nova coleção em português. A mesma carimbeira de Stress Vintage Photo. Se você não tiver a carimbeira, usa um tom de marrom. Você consegue fazer com a tinta também, então... Agora eu pego o outro, coloco aqui no meio. Vou riscar aqui mais ou menos. E venho recortando como fiz no outro. Agora eu pego, faço a mesma coisa que eu fiz na outra de envelhecimento, mas só com a Distress Vintage Photo. Se você estiver usando tinta, você vai fazer isso com a tinta. Agora eu venho e recorto conforme eu marquei. Posiciono. Agora eu pego uma caneta de ponta fina, preta, e venho acertando aqui o carimbo, porque ele dá uma... Depois que você pinta, ele às vezes, o desenho não fica tão marcado. Então, como eu quero o desenho bem marcado, eu vou dar uma arrumada em alguns pontos. Agora, uma novidade pra mim, tá? Seguinte, eu decidi nessa caixa utilizar a carimbeira para fazer a sombra, não a tinta, tá? Então eu usei esta carimbeira para fazer a sombra e para carimbar na madeira. Qual é a restrição? A restrição é que esta carimbeira de secagem lenta, ela não aceita verniz. Então, se você for passar aquele verniz tradicional com pincel ou com rolinho, você vai perder o trabalho, ela vai borrar inteira. Mas, se utilizarmos o verniz spray, não tem problema. Ela aceita o verniz normalmente, olha. Fiz, não borrou nada, tá? Então... eu optei por utilizar a carimbeira para fazer esse teste para passar para vocês. Se vocês não forem usar o verniz spray, nesse passo, então, vocês usem tinta e colhem o papel por último. Agora, se você for utilizar o verniz spray, vocês podem fazer como eu estou fazendo. Eu utilizei a carimbeira, se você estiver usando tinta, você vai fazer isso com a tinta. Posicionei aqui o meu trabalho, o meu papel, e eu vim aqui fazendo uma sombra com movimentos circulares, como eu fiz no outro. Já com o papel posicionado. Tô fazendo antes de colar, mas pode fazer depois também. Vou utilizar cola para scrap ou cola branca. Pode ser a rótulo azul, uma cola de decopagem. Vou passar com o pincel.
Agora, nós vamos começar a carimbar. Então, a mesma dica daqui. Se você for usar o verniz normal, não use a carimbeira de estresse para carimbar aqui na madeira. Use a tinta, uma tinta nesse tom. Como eu vou usar o verniz, eu vou carimbar com a carimbeira. E nós vamos usar esse carimbo, eu vou intercalar o carimbo marrom, com a carimbeira marrom, com a tinta verde e com o emboss branco. Qual é a dica aqui agora? Nós vamos fazer assim. A gente vai deixar um espaço entre um e outro. Vamos vir aqui, a gente carimba a tampa primeiro, depois desce com o carimbo e a gente precisa virar, porque a caixa é redonda. Agora, nós vamos utilizar esses dois tamanhos de borboleta e a carimbeira um tom acima, que é o tom Walnut. É a mesma carimbeira de estresse. Eu usei esse papel, é da Graphic 45, e eu vou carimbar 4 vezes cada borboleta. Agora eu vou pegar a carimbeira, fazer uma sombra. Vou dobrar papel toalha. Vou virar e vou bolear a borboleta. Pode ser com cabo de pincel, se você tiver um boleador, pode ser com boleador. Vou pegar a cola branca. Colar. Passar as colas aqui nela. Vamos colar aqui as 4 borboletas. Mais ou menos nessas posições. Vou pegar a caneta preta e vou fazer aqui a anteninha dela. E vou fazer aqui uns pontinhos em espiral com o rastro delas. Depois, em cada uma, a gente vai colar um strazinho. Eu gosto desse daqui, mas se for aquele colante, é só colocar, só colar. Se ele não for colante, eu gosto de usar essa cola para bijuteria.
Então, vou usar essa cola para bijuteria. E vou usar esse palito aqui, que é palito para fazer bijuteria, do tempo que eu fazia bijuteria. E vou colar aqui as pedrinhas para dar um toque. Pronto, nossa tampa tá pronta. Agora vamos para a parte de baixo. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. Nós vamos pegar um pincel chato, esse aqui é o número 16, e a mesma tinta que a gente fez a parte de cima. Nós vamos pegar, vamos fazer uma aguinha, colocar água, um pouquinho da tinta e vamos fazer uma aguinha com essa tinta. Então, aqui eu tenho a tinta pura e aqui eu tenho a tinta diluída. Eu vou descarregar aqui na beiradinha da bandeja o excesso da tinta. Vou pegar um pouco da tinta pura e vou trabalhar aqui como se eu estivesse fazendo uma sombra. Trabalhar na própria bandejinha. E venho aqui para a peça colocando o pulso aqui. A gente vai usar o pulso como apoio para a gente fazer as listas. Então perceba, a gente vai usar um pincel chato, esse é o número 16, tem que ser um pincel bom, fechadinho, tá? A gente vai colocar a tinta aguada, tirar o excesso, colocar a tinta pura na ponta do pincel, trabalhar e a gente vai vir aqui na parte de baixo da peça com o pulso apoiado e a gente vai fazer as listas. E a lista já vai, e a gente vai deixar um espaço mais ou menos de uns 2 dedos entre cada uma. E a lista já vai sair sombreada. Tá? Então a ideia é a gente fazer a lista sombreada. Você perceber que a tinta tá acabando, a gente recarrega. Agora eu vou pegar a mesma tinta verde que eu usei na tampa, esse carimbo de barrinha, e eu venho aqui por entre as listas, como a caixa é redonda, eu tenho que carimbar ele assim, olha, não sei se vocês conseguem ver, que eu começo de lado e vou girando. Eu vou fazer isso no meio das listas. No meu projeto original, eu fiz sombra com uma tinta marrom por fora das listas e ainda fiz um filetinho aqui usando o pincel filete. Mas se você não quiser fazer, quiser deixar assim, ela já tá legal. E fiz também uma sombra em volta. Fiz uma sombra também aqui em volta. Por dentro da caixa, eu pintei no mesmo tom rosa chá, e com a carimbeira Stazon preta, eu carimbei essas frases. Eu gosto muito de colocar essas palavras dentro da caixa. Vou fazer aqui uma para vocês verem. Acho que dá um toque, passa uma mensagem, né? A gente tem bastante carimbo com palavras. E no fundo da caixa, eu coloquei este carimbo feito à mão, personalizado, a gente faz com o seu nome, tá? É só passar um e-mail para loucasporcaixas@terra.com.br que nós enviamos os catálogos dos carimbos.
Na descrição do vídeo constam todos os números, a numeração dos carimbos usados, o material utilizado. E se você tiver alguma dúvida, por favor, envie um e-mail para loucasporcaixas@terra.com.br que a gente pode te responder. Ah, eu coloquei também um strazinho no olho do passarinho. Então, depois de ela estar toda pronta, eu passei o verniz spray, tomando cuidado de ter uma distância de 30 centímetros. Esperei secar e pronto, a caixa estava pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aperte gostei, deixe um comentário, inscreva-se no nosso canal para receber as novidades. E até o próximo vídeo. Um beijo!